Os parlamentares da CPI que apura responsabilidades na tragédia da região serrana estiveram nas cidades de Teresópolis e Nova Friburgo. Durante a vistoria, os deputados constataram a dificuldade dos moradores para receber o aluguel social e a ocupação de áreas de risco sem a fiscalização do poder público. Essa foi a 8ª maior tragédia desse tipo registrada em todo o mundo. Mais de 900 pessoas morreram. Os deputados vão agora visitar outros 5 municípios mais afetados pelas chuvas de janeiro. Os parlamentares chegaram cedo à Prefeitura de Teresópolis e se reuniram com o prefeito para conhecer as ações realizadas na cidade. Durante a apresentação do secretário de Defesa Civil, Flávio Castro, os deputados tiveram acesso aos números atualizados de vítimas. São 386 mortos até agora, mas 180 pessoas ainda estão desaparecidas. Hoje a cidade tem 2.315 casas interditadas. Destas, 1.600 devem ser demolidas. O prefeito destacou a necessidade de ampliar o número de famílias atendidas pelo aluguel social. Nós precisamos estender o aluguel social, possivelmente, não tem ainda esse levantamento por conta das casas que ainda vão ser liberadas, mas a gente crê que quase entre 500 e 1.000 aluguéis sociais a mais a gente vai ter necessidade de imediato. Que a gente tenha a maior agilidade possível, né, de liberação de recursos federais e estaduais e a parceria do governo do estado, do governo federal, para que a gente construa as pontes. E são 48 pontes destruídas e são centenas de ruas e estradas vicinais e logradouros que precisam ser liberados, né? Precisam ser reconstruída a pavimentação, reconstruída a rua, a avenida e restabelecer o mais rápido possível o acesso a algumas localidades que está impedido por uma questão de pontes destruídas, de estradas destruídas, e com isso, além do direito de ir e vir e da circulação de pessoas no município, o acesso das nossas crianças à escola e o escoamento da produção agrícola do nosso interior do município. Em seguida, os parlamentares começaram um roteiro de visitas pelos bairros de Campo Grande e da Posse, que foram os mais afetados. As imagens impressionam. Pedras gigantes destruíram todas as casas que estavam no curso da água. O primeiro dos 3 andares desta residência foi totalmente coberto pela lama. Nesta aqui, uma árvore invadiu a sala. A iluminação presa no tronco mostra a altura que a lama chegou. Uma das únicas construções que permaneceram intactas na rota de destruição foi esta capela. Ao lado dela, um carro foi esmagado pelas pedras. O que terá que ser feito aqui é, a nosso ver, um estudo técnico bem gabaritado para que possa definir as áreas que poderão voltar a ter as suas casas. É bom lembrar que esse acontecimento aqui, não é, ele fugiu de todas as previsões. Não é? Ele é um acontecimento que enfim, a natureza foi muito dura com essa região. Então não há, você vê pela movimentação das pedras, né? Enfim, não há uma previsão de tão cedo ter um acontecimento desse. Agora, evidentemente tem aqui um custo enorme para voltar a preparar esses terrenos e aí sim analisar aspecto da segurança para ter a ocupação. Nós vamos ver que tem algumas áreas que poderão ser aproveitadas, né? Evidentemente, com o passar do tempo, a Defesa Civil vai fazer aquelas análises, né, do risco maior, do risco menor, para que se possa, enfim. Agora, tem uma questão que é fundamental, quer dizer, o que a gente está vendo, que as famílias que perderam as suas casas, né, elas vão precisar ter essas casas e há uma discussão sobre a questão habitacional, onde serão feitas essas casas, né, como serão feitas. Não é uma ideia de fazer pequenos prédios que possam manter a comunidade unida, não é? Evidentemente com segurança também. Isso tudo a CPI vai acompanhar, vai verificar e vai buscar dar a sua contribuição. No bairro Granja Florestal, os deputados encontraram casas em áreas de risco que podem desabar a qualquer momento. O deputado Sabino falou da necessidade de planejamento para transferir essas famílias para um local seguro. Nós fizemos questão de vir vistoriar,
Nós temos a garantia da Defesa Civil de que essas casas estão interditadas, que não há moradores, mas é preciso que a comissão venha ver em loco aqui o que está acontecendo, né? 2 meses após a tragédia, as imagens ainda são assustadoras, muito comoventes, muito duras. Há um grande trabalho pela frente para ser feito. Agora precisa um investimento grande em habitação para remover essas famílias. Precisa um investimento grande em prevenção, em controle de riscos e em habitação. É preciso encontrar áreas em que as pessoas possam morar com segurança, para que novas vítimas não ocorram, porque isso vem no nosso estado ocorrendo cada vez com um tempo menor, numa constância cada vez maior e cada vez com mais vítimas. Rogério mora no bairro há 34 anos e disse que nunca foi avisado sobre o risco do local. A minha casa acabou, a da minha filha, do meu filho, desceram todas na barreira. Morreu alguém da sua família? Não, graças a Deus não. Algum conhecido do senhor aqui do bairro? Conhecidos morreram. Aqui mesmo, de frente onde a gente está, morreram o pai, a mãe e a nora do meu ex-patrão. Em todo esse tempo que o senhor mora aqui, alguém avisou que isso era uma área de risco? Não, nunca tivemos aviso nenhum. Sempre a gente morou aqui sem aviso nenhum, de Defesa Civil, nem de prefeitura, nem ninguém. O senhor pagava impostos, era regularizada a sua casa? A gente pagava tudo. Só não tinha a planta da casa, que foram todos construídos assim mesmo. E agora, como é que o senhor vai fazer? Agora é esperar, né? Esperar, porque aluguel social não sai. É uma cesta básica mínima. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. O senhor está passando dificuldade? Tem que passar, né? Porque o que a gente custou para construir até hoje, nós perdemos tudo na barreira. No centro da cidade, mais irregularidades. Nesse terreno será construído um prédio e a obra para contenção da encosta já está quase pronta. O presidente da CPI disse que vai oficiar a prefeitura para saber se a construção foi liberada. Os cortes são muito altos, praticamente com uma inclinação de 80 graus. O que está sendo feito é uma impermeabilização do solo com concreto e não uma obra de contenção. A água acima desse corte, ela se infiltra por trás, pode ter um escorregamento com essa altura de corte e descer tudo. Então isso não é uma obra de contenção, isso é, na linguagem popular, um me engana que eu gosto. A CPI tem como averiguar se essa obra é legal? Nós vamos pegar o endereço e notificar aqui a prefeitura. Os parlamentares também vistoriaram um dos locais que servem de abrigo para os moradores. Nesse galpão, que chegou a abrigar 300 pessoas, 130 ainda aguardam local para morar. O total de famílias desabrigadas na cidade é de 430 pessoas. Muitos reclamam do valor do aluguel social e alegam que não encontram casas para sair do abrigo. O simples fato de se estar num abrigo já caracteriza uma situação de quebra da sua dignidade. Óbvio que é muito melhor você estar num abrigo do que você estar na rua, né, você estar ao relento. Agora, essa situação aqui, por mais que as pessoas estejam sendo bem tratadas, ela tem que ser passageira e transitória. Então, nesse sentido, as autoridades vão se articular, têm que se articular para que essas pessoas, o mais rápido possível, consigam as suas moradias. Estava conversando com uma senhora aqui, que está aqui com toda a família. Ela disse que já recebeu o aluguel social, mas não encontra casa para alugar na cidade dentro do valor que ela está recebendo. Essas questões não podem ser questões pessoais dos desabrigados. Essas questões são questões públicas. É a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal que tem que resolver esse problema. Você não pode ter um dinheiro na sua mão que não te dê a capacidade de resolver a sua vida. Então, o que em tese é muito positivo, quando você vai ver na prática, aqui dentro, como as famílias estão se virando, você vê que não é bem assim. Então, a Bolsa Família é muito importante, tem que dar Bolsa Família para todo mundo, mas ela é insuficiente para garantir o sustento de uma família com o número de pessoas que tem. Nem todos os desabrigados estão alojados em locais disponibilizados pela Prefeitura. 15 famílias invadiram essas casas populares que estavam abandonadas no bairro Fischer. As 50 residências foram inauguradas em 2006, mas os moradores abandonaram o local, que não tem transporte público e ainda fica numa encosta. Os parlamentares questionaram o valor que está sendo gasto pela Prefeitura para construir este muro de contenção. A deputada Clarissa Garotinho vai entrar com uma ação no Ministério Público para garantir a segurança dos moradores.
que nós estamos vendo aqui é realmente um absurdo, né, de uma administração anterior que construiu aqui um conjunto de casas num local totalmente inadequado, um local que está prestes a desabar, porque não dizer assim, nós inclusive passamos por lugares aqui onde o chão estava cedendo. É um local totalmente inadequado, inapropriado, muito alto, muito distante de tudo, um local que realmente não é um local adequado para uma população viver. Acho que isso aqui, inclusive, precisa ser alvo de uma ação no Ministério Público, até para proteger a vida das pessoas. Hoje a Prefeitura está fazendo uma obra de contenção, colocando muros, quando na verdade isso não vai resolver o problema. É um absurdo, né? Acho que vocês vão ter oportunidade de ver nas imagens o que é esse local onde hoje dezenas de famílias estão vivendo uma situação de completo risco. O presidente da Associação das Vítimas das Chuvas acompanhou os deputados na visita e disse que o desafio agora é conseguir terrenos para a construção de moradias. Nós temos uma unidade que vai trabalhar junto com a Prefeitura e com os demais órgãos competentes aí, autoridades, a fim de solucionar, por exemplo, esses problemas de moradia, as ruas que estão obstruídas, urbanização da cidade, realocar as pessoas que estão sem residência. Então a gente vai fomentar a prefeitura no sentido de fazê-los cumprir o seu dever o quanto antes e efetivamente adotar, né, as medidas necessárias que a gente está notando que não estão sendo adotadas. Então a gente vai procurar levar o prefeito e incentivá-lo a buscar medidas que sejam efetivas para a melhoria da população, dos cidadãos, voltarem a viver, né? Com tranquilidade dentro das suas casas. Além da falta de casas para os desabrigados em Teresópolis, a população enfrenta um outro problema, a dificuldade de acesso. 48 pontes foram destruídas. Esta, na Fazenda Suíça, na BR-116, servia de entrada para os moradores do bairro Brejal. O rio Paquequer, né, derrubou algumas pontes. Essa aqui era uma que dava acesso não só à Fazenda Suíça, como a outras comunidades, como Brejal. E lá na frente também, outra ponte foi destruída, de maneira que essas pessoas estão tendo extrema dificuldade para se movimentar. Você viu ali que eles fizeram até adaptaram uma pinguelinha ali, né, mas para sair daqui, inclusive produção rural, agrícola, está indo lá para o outro lado, estendendo muito o curso, né? Isso é uma urgência também. Tinha-se até a expectativa de poder o Exército ter colocado pontes aqui, mas o Exército tecnicamente disse que não havia viabilidade, mas o povo está sofrendo com essa situação. Isso é uma questão que precisa ser olhada com certo rigor. Aqui no bairro Cruzeiro, a força da água derrubou várias casas. Em alguns locais, sobrou apenas o piso. Necessariamente, toda casa que está em margens de rio está em área de risco. Aqui, inclusive, tinha uma grande padaria que veio abaixo, que estava nas margens do rio, a associação de moradores, né? A própria ponte, que era estreita demais em relação ao que o rio desejava, foi embora. E objetivou essa obra artesanal feita pela comunidade, que é essa ponte provisória em eucalipto, né? Mas aqui na localidade se verifica, né, mais um sintoma dessa grande tragédia, que é a ocupação irregular das margens do rio, que um dia cobra o seu leito natural. Dessa vez ele cobrou muito fortemente. A ponte que liga as duas margens do rio caiu com a forte chuva. E após 50 dias isolados, os moradores se mobilizaram para construir uma nova passagem. A gente juntei uma comunidade aí e conseguimos fazer essa ponte. A gente estava 50 dias isolado, né? E a ponte ainda não está acabada, que nem você vê, mas já dá para o pessoal, né? Porque a gente for esperar a ponte do Exército, mede muito, tira muita foto, mas a ponte que é bom nada, né? Antônio Carlos lembra os momentos de pânico vividos na comunidade em que ele mora há 47 anos e diz que o fato de nenhum morador ter morrido durante a enchente foi um milagre. Foi muito triste porque a gente não esperava essa pressão da água e teve casa aí que foi levada assim inteira. Então teve alguém que foi salvado assim até andando
já passando pela água, outros amarraram com corda assim na cintura, e outros salvaram, como ficou sem comunicação de um lado para o outro, o lado de cá também, muitas pessoas salvaram, saiu alguém gritando, lanternas, e vários meios. Uma das coisas que emociona a gente, até não falar, as pessoas foram salvas quebradas telhas do telhado para salvar as pessoas pelo telhado. Que realmente a gente pode considerar que a mão de Deus passou e houve um verdadeiro milagre. Que era para ter levado muita gente. E que a gente nota que no mínimo 38 casas ela foi totalmente destruída. Teve casa que foi arrancada, ficou só no alicerce. Tem outros que nem alicerce ficou. E não morreu ninguém, foi por uma volta de umas 2h30, 3 horas da manhã. Só um milagre de Deus mesmo. Os deputados vistoriaram ainda o terreno onde a lama retirada da cidade está sendo despejada. A montanha já chega a dezenas de metros. No dia seguinte, os parlamentares seguiram para Nova Friburgo. No caminho, uma parada na localidade de Vieira. O rio que corta o bairro transbordou e derrubou parte das casas. Mesmo com o risco de novos desabamentos, os moradores continuam no local. Chegando a Nova Friburgo, os deputados se reuniram com o prefeito, que falou da dificuldade das famílias que recebem o aluguel social encontrarem casas para morar e que, para recuperar a cidade, são necessárias pelo menos 3.200 novas moradias. A gente tem o seguro social, lá os R$500, mas não temos moradia para as pessoas alugarem. Então eu acho que o mais rápido possível ver essas questões do abrigo, as pessoas que estão nos abrigos principalmente, e colocarem moradia. Para isso eu estou querendo usar o dinheiro do SOS, que nós recebemos, mais de 3 milhões de reais, para que se construa essas moradias o mais rápido possível, com essas construções de casas. Tem casas aí que você consegue em 30 dias, eles montam a casa, quer dizer, então eu acho que é melhor montar uma casa dessa e tirar as pessoas dos abrigos e dar logo uma casa montada com um kit completo, geladeira, fogão, cama. Então eu acho que o principal agora para a parte da prefeitura seria isso, né? Do estado são as grandes obras. O coordenador da Defesa Civil Municipal destacou que essa foi a 8ª maior tragédia deste tipo no mundo, desde 1900, quando a lista começou a ser feita. Ele ressaltou que em apenas 10 horas choveu o equivalente a 1 mês e meio e que a Defesa Civil ainda procura 8 corpos. 428 pessoas morreram na cidade. Essa chuva foi muito acima de qualquer planejamento e muitas áreas que não eram áreas de risco foram atingidas. O centro da cidade foi o local onde mais morreu por bairro. Nós tivemos 40 mortos aqui no centro e ninguém diria que o centro é área de risco, né? Então, hoje existe um outro espírito na cidade. Por exemplo, o alerta que nós demos no dia 11, pelas rádios, pelas TVs locais, muitas pessoas não prestaram atenção. Hoje, quando a Defesa Civil dá um alerta, e nós tivemos até que padronizar os nossos alertas para evitar a disseminação de boatos, está todo mundo muito atento. Nós tivemos locais que nunca podíamos imaginar, aparentemente o homem nunca nem pisou lá para dizer que foi degradação ambiental e que foram atingidos, mas porque foi uma chuva, segundo alguns especialistas, com uma recorrência de 500 anos. Só que nós estamos vivendo um cenário de mudanças climáticas e esses parâmetros podem não ser mais válidos, a gente pode estar com uma chuva dessa para daqui a pouco e precisamos nos preparar melhor para isso. A antiga fábrica de produtos de couro de Friburgo está sendo usada como central de distribuição de mantimentos. Os parlamentares constataram que o volume de doações caiu em 80%. Outro ponto vistoriado foi o centro do município. A cena parece de filme de ficção. Toneladas de lama e pedra arrancaram parte deste prédio. Na lateral, ficaram os armários dos banheiros que desabaram durante a chuva. Um dos locais mais chocantes dessa tragédia aqui na região serrana aconteceu nessa rua no centro de Nova Friburgo. Nesse terreno onde eu estou, existia um prédio. Essa barreira logo atrás desabou sobre o prédio. Um grupo do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar a tempo
evacuou esse prédio, levou todos os moradores em segurança para um abrigo da prefeitura. O outro prédio, aqui do outro lado da rua, também desabou. Os bombeiros conseguiram retirar esses moradores, mas infelizmente, após efetuar o trabalho, 3 profissionais do Corpo de Bombeiros foram soterrados por uma nova avalanche desse morro. As imagens de um cinegrafista amador mostram um momento em que vários profissionais do Corpo de Bombeiros tentam resgatar as 3 pessoas soterradas. O barro que invadiu um dos principais pontos turísticos da cidade já foi retirado, mas o rastro de destruição na Praça do Suspiro mostra a força da água que desceu pela encosta. A Capela de Santo Antônio está interditada e a estrutura corre o risco de desabar. No bairro Alto do Floresta, o morro deslizou sobre as casas. Os parlamentares ficaram preocupados com a situação dos moradores da Rua Aureliano Barbosa Faria. A água que escorre do morro está infiltrando nas residências que não foram destruídas pela chuva. Nós temos lá no topo desse talude uma rua. E essas águas são oriundas da água de chuva, mas também muita água de esgoto. E a liderança comunitária, o Cezinha, nos trouxe aqui, porque representa um risco para esse conjunto de casas que estão em costa baixa. Porque essa água vai se infiltrando pelas fundações, vai enfraquecendo as fundações, aí numa outra chuva você pode ter acidente em costa baixa, que agrava mais toda essa situação. Então essa é uma situação que a prefeitura aqui de Friburgo tem que resolver muito rapidamente, canalizar e dar destino final a essas águas. Quando chove forte, essa água invade quintais da casa aqui para baixo e está preocupando muito, o pessoal tem até que sair de casa, entendeu? A água está descendo por fora da galeria, porque a galeria está entupida, entendeu? Agora, e durante a chuva, o que aconteceu aqui? Muita gente morreu? Durante a chuva aqui a gente perdeu muitas pessoas amigas aqui, morreu aqui 7 pessoas só nessa área que a gente está vendo aqui, morreu 7 pessoas aqui, 7 pessoas amigas da gente aqui, durante a barreira, durante as quedas da barreira. Alguém avisou que era área de risco? Há muito tempo já, isso aqui é condenado pela Defesa Civil como área de risco. Mas, no entanto, tem água, tem luz, eles cobram o imposto, entendeu? Então, era para ser interditado realmente, né? Os moradores conversaram com os parlamentares sobre a dificuldade para receber o aluguel social. A gente morava ali, ó. Ali era minha casa, não tem mais nada, só pedra. E eu preciso receber o aluguel social, eu tenho 2 crianças pequenas. Somos 12, porque agora só quem recebeu foi um dos meus irmãos e a filha dele que mudou, alugou uma casinha aqui na André. Você recebeu esse cartão? Já tem uns 15 dias. Hoje nós tivemos conhecimento de pessoas que estão com cartão e não conseguiram receber ainda o aluguel social. E a questão da habitação é uma questão de urgência. Urgência porque nós temos aí muitas famílias que estão morando em casas de parentes porque não conseguiram alugar a casa, porque não tem casas disponíveis para alugar. E, além disso, também as residências que estão nessas áreas de risco, que estão sendo destruídas agora, que estão demolindo, essas pessoas também estão aguardando uma definição. Então, precisa ter uma definição rápida. O prefeito aqui de Nova Friburgo disse para todos nós lá hoje que, dentro de próximos dias, ele pretende entregar 50 residências. Na Rua Solimões, na parte do bairro conhecida como Jacatá, 36 pessoas morreram quando essa encosta deslizou. Pelas ruas, muita lama, móveis, carros destruídos e casas interditadas. O que nós estamos precisando hoje? Que as autoridades venham fazer alguma coisa, que vieram aqui, as ações, vieram, quebraram todas as casas que tiveram aí, deixaram muita gente em lugares sem um aluguel social, sem nada, né? Porque primeiro tinha que ter colocado as pessoas em algum lugar, para depois vir quebrar a casa. Deixaram os entulhos tudo ali, como vocês estão vendo, tá vendo? O morro já não é bonito, mas deixaram cheio de entulho. A Rua Solimões está cheia de entulho, quer dizer, fizeram mais feio ainda do que já estava, né? É lógico que nós vamos dar um tempo, pedir um tempo para que eles venham, façam alguma coisa, limpem. Ali atrás está precisando de que venham, que limpem ali. Nós estamos precisando de mais atenção. No bairro Duas Pedras, o cenário não é diferente. A enxurrada atravessou o pátio do Hospital São Lucas e jogou ambulâncias e cilindros de oxigênio do outro lado da rua. O último bairro vistoriado pelos parlamentares foi o Córrego Dantas, que teve várias casas destruídas após o rio transbordar.
A lama continua espalhada pelas ruas. Para mim foi tipo um terremoto, porque teve vários raios na pedra, choveu bastante no dia. Tá? Veio uma avalanche lá de cima, trazendo árvore, trazendo tudo que tinha direito, tá? Alagou a casa da minha mãe todinha aqui por cima, entendeu? Alagou o cantel também ali, tá? E uma coisa que ninguém esperava. O rio encheu rapidamente, até que no dia eu estava aqui, eu estava em São Geraldo. Não tinha nem como chegar aqui, quando cheguei tive que sair praticamente de barco, vim à minha casa e voltar, tá? E a minha mãe teve que correr para a parte de cima aqui, que estava ilhado. Aqui tapou tudo, essa comporta aqui, ó. Foi tudo embora para o espaço, entendeu? São coisas que a gente não esperava. A pedreira, você pode ver lá, ó, nunca aconteceu isso. Sou nascido e criado em Córrego d'Anta, tá? E são coisas que a gente jamais previu acontecer isso, né? Teve alguma morte aqui? Teve, eu perdi meu tio aqui embaixo, na barreira, meu sobrinho. A média de 20 pessoas ou mais, entendeu? E vários corpos que veio lá de cima trazendo. Muita gente perdeu a casa, né? Muita gente. Aqui para baixo todo mundo perdeu praticamente. Aqui nessa região também perdeu. Praticamente a minha casa, a minha mãe, ali do vizinho, usando hoje e sem esgoto, sem nada, tá? Nós estamos aí, ó, nessas condições. Enquanto os parlamentares visitavam o local, começou a chover forte e as ruas voltaram a ficar alagadas. A situação aqui em Córrego d'Antas é essa, pouco mais de 5 minutos de chuva e o que a gente vê é isso aqui, ó, a água já subiu, os carros estão com dificuldade de passar. Esse caminhão está mais ou menos uns 5 minutos tentando sair aqui da lama e o nosso carro de reportagem está no final da rua tentando fazer a volta. Nós vimos duas regiões diferentes. O centro da cidade, que tinha sido muito atingida e que já foi feito um trabalho, né, de limpeza. Quem chega na cidade hoje não diz que aconteceu o acidente que aconteceu. E temos alguns bairros ainda com algumas dificuldades. Como a gente visitou ali o Alto do Floresta, né, o Córrego d'Antas, Duas Pedras. Então nós temos algumas áreas com certas dificuldades que as pessoas estão aguardando, porque já se passaram 60 dias. Houve no início muita promessa de recursos que estariam vindo para a nossa cidade. Na verdade, chegou as informações que nós temos, que chegaram 10 milhões de reais do governo federal. O governo estadual está bancando os equipamentos, mas os recursos que foram prometidos não chegaram até agora. Então a gente acredita que agora, com a vinda da CPI, dos deputados aqui, vendo pessoalmente essa situação, e nós vamos estar fazendo contato com o governo estadual, com o governo federal, através dos seus representantes, para que esses recursos venham o mais rápidos possíveis, para que tire a angústia dessas pessoas, né? Até também os financiamentos, financiamento do NBS, da própria Invest Rio, né? Que as pessoas estão com dificuldade de pegar esses recursos para dar andamento, para dar continuidade nas suas atividades do dia a dia aqui no nosso município. Você continua assistindo a nossa programação pelo site www.tvalerj.tv e também pelo Facebook e pelo Twitter. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.